A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Bíblia, né? É a segunda leitura, essa é a leitura cronológica, né? Estamos no livro de Números. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 15. Nós estamos lendo o momento em que houve murmurações no deserto, né? E que pelas murmurações, né, que o povo, Deus mandou os espias à terra, na terra prometida, sendo que 10 desses espias, ao invés de olhar com os olhos espirituais, né, ou seja, com a fé, eles olharam com os olhos humanos, né, olharam para os gigantes, olharam para os problemas que tem a terra, ou seja, a força que a terra tem, e assim incitaram o povo à rebeldia. E aí então Deus castigou aquele povo, né? E disse que não estaria mais com aquele povo. Então que não subisse contra aquele povo, porque Deus não estaria mais com eles, né? E eles ficariam ali no deserto 40 anos. Mesmo assim, o povo quis subir contra os anaquins, que eram os gigantes, e os amalequitas, né? Amalequitas eram um dos povos que Deus prometeu que seriam lançados nas mãos dos israelitas, né? Mas já que eles murmuraram, então Deus se retirou da presença dos israelitas. Então Deus disse que não estariam com eles, mas mesmo assim alguns do povo resolveu ir. E Moisés disse, repetiu: Deus não está convosco, não vão. E mesmo assim eles foram atrás dos amalequitas e obviamente morreram ali na batalha, né? Então, com tudo isso, Moisés achou conveniente que repetisse as leis, né? Para que todos entendessem do que Deus deixou claro para todo mundo, né? Então, aquela geração ali dos 20 acima, Deus esperaria todos aqueles ali morrerem para que daí então a nova geração pudesse conhecer a terra prometida. Então, enquanto isso, Moisés vai repetindo as leis para que a nova geração também pudesse conhecer as leis, né? Já crescesse perante a lei do Senhor. E no capítulo 15, a repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite, e de vinho para libação prepararás a quarta parte de um hin para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. Aí aqui ele está explicando como deverá ser essa oferta quando entrar na terra, né? Porque Deus deixou bem claro que assim que entrasse na terra que Deus prometeu, haveria festa, né? Haveria oferendas, haveria sacrifícios e tal, e aqui Deus está deixando bem claro para cada um como que deve agir, né? Eu não vou ler tudo porque para a gente hoje não existe mais esses tipos de holocaustos, né? Não existe mais esses tipos de sacrifícios, né?
Hoje os nossos sacrifícios são o dízimo, né, que é a obrigação, devolver a 10ª parte ao Senhor, à casa do Senhor, que é para mantimento da casa do Senhor, e as ofertas, que as ofertas são voluntárias. Essas ofertas podem ser dinheiro à casa do Senhor para ajudar a manter, pode ser mantimentos tanto para a casa do Senhor como para um abrigo, para um lar de idosos, para uma creche, ração para canis, coisas beneficentes, né, que você faz, que você ajuda por livre e espontânea vontade, de acordo com o que Deus tocar em seu coração, né? Que essa é a oferta voluntária. Tudo aquilo que você faz com vontade, com boa vontade, sem receber nada em troca, isso é uma oferta voluntária ao Senhor. No meu ponto de vista, não sei se estou errada, mas no meu ponto de vista, não precisa ser diretamente a casa do Senhor, até mesmo porque a gente vê muita gente necessitada passando por aí e nem todos eles vão à casa do Senhor, até mesmo porque tem muitos que se dizem servir ao Senhor, mas está ali em nome de Baal, né? Está ali disfarçado de anjo de luz para tirar os crentes dali de dentro. Então, o que acontece? Quando alguém chega ali procurando Jesus, aquele que está ali disfarçado de anjo de luz fala uma palavra negativa e aquela pessoa que buscava a luz acaba vendo trevas e assim se afasta da igreja. Então, por isso que Deus sempre fala: vigiai e orai. Nós temos que vigiar não somente na nossa vida, na nossa casa, mas dentro da igreja também, dentro do templo também precisamos vigiar, principalmente dentro do templo, que é onde o demônio mais vai estar, é onde ele mais fica presente. É dentro do templo que ele tenta buscar as pessoas ali, porque o interesse do demônio não é que as pessoas adorem a ele. O interesse do demônio é que as pessoas não adorem a Deus, né? Olha só a insistência do demônio. Ele sabe que ele já perdeu, ele sabe do final dele, ele sabe que ele está derrotado, mas mesmo assim, todos os dias e a todo momento, ele está tentando tirar alguém da presença do Senhor. Então, por isso, nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor, nós temos que permanecer fiéis na presença do Senhor e buscar o quanto mais almas para o Senhor, para essa libertação, para essa salvação. E muitas vezes essas pessoas não buscam as igrejas, porque hoje, infelizmente, o nome de Deus é usado em vão, o nome de Deus é usado como comércio. Infelizmente é isso. Aí o que acontece? As pessoas que realmente necessitam de uma palavra amiga, as pessoas que realmente necessitam de uma palavra de libertação, quando buscam uma igreja, chegando lá, o que veem é um comércio e não acham o que buscam, e assim elas se decepcionam e acabam se aprofundando cada vez mais para a alegria do demônio e para a tristeza nossa e obviamente para a tristeza de Deus também, porque Deus não quer isso, né? Se fosse por Deus, todos nós iríamos para o reino dele, mas a opção como se diz, a opção é de cada um, né? Cada um escolhe o caminho a seguir. Ele nos mostra a direção, né? Cada um segue a direção que quer. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele nos mostra, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se quiser chegar ao Pai, é só segui-lo, né? A gente não pode forçar ninguém a nada, mas a gente também tem que vigiar, porque se a gente vê que o irmão está fazendo coisa errada, aquele irmão pode até nem saber que está fazendo a coisa errada. Por quê? Porque os olhos deles estão tapados, os ouvidos deles estão tapados. O demônio tapou os olhos e ouvidos, só o corpo dele está ali, mas ele está tapado ali. Quem tá comandando a vida dele ali é o demônio e ele não está percebendo. Então, quando nós vemos aquilo, nós temos que nos movimentar e tomar uma atitude para que expulsar esse demônio, para que ele possa
voltar para a presença do Senhor, a pessoa, né, o irmão, o ser humano, para que ele possa voltar para a presença do Senhor e assim dar continuidade à obra do Senhor, né? Vamos ver de onde eu posso continuar aqui. Na realidade, o capítulo 15 fala mais sobre como é feita as ofertas e tal. Então, como eu falei, isso não tem relevância para nós, né? Inclusive fala em relação aos estrangeiros também, né? Quer sejam naturais, quer sejam estrangeiros, né? Porque os estrangeiros, se eles quiserem viver dentro do judaísmo, né? Dentro junto com os israelitas, viver como naturais, é só seguir os preceitos do Senhor, né? Aí a rebelião de Corá, Datã e Abirão, no capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Peleete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos os santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fazer chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, também procurai o sacerdócio. Assim tu e toda a tua congregação estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreareis de nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campo e vinha em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu, eles e Arão, amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário. Neles puseram fogo e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou e se foi até Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, não toqueis nada do que é seu, para que porventura não perecerás em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conheceis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Levantai no meio de vós, no meio da congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele,
vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram pela causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Aqui mais uma vez mostrando, Deus mostrando, né, que quando se fala contra um ungido do Senhor, tudo pode acontecer, né? Aqui é o povo de Corá querendo ser o manda-chuva, porque na realidade ali Corá achava que Moisés era o manda-chuva, como dizem, né? Que Moisés era o maioral ali. Mas Moisés, ele era simplesmente um vaso, né? Moisés e Arão, eles eram simplesmente os intermediários entre Deus e o povo, né? Moisés não tinha essa altivez de que, ai, nossa, Deus está falando comigo e eu que levo a palavra do Senhor ao povo, né? Deus confiou a mim essa missão e tal. Não, pelo contrário, né? Moisés sempre se manteve sereno. Aqui na Bíblia fala, né, que ele sempre se manteve sereno, que era uma pessoa humilde. Então Moisés, ele tinha em seu coração que ele estava ali para simplesmente obedecer a palavra do Senhor, mas Corá queria exaltar-se. Corá, ele queria o orgulho, né? Ele queria o poder. Para ele estar à frente do povo era questão de poder. E por isso ele foi com essas pessoas, né? Com essas pessoas da alta escala, vamos dizer assim, querendo enfrentar Moisés. Mas Moisés não era nada, realmente, Moisés não era nada, era um homem simples, mas era um ungido do Senhor. Ele estava ali, naquela posição ali, porque foi Deus quem escolheu ele, tanto ele quanto Arão e os levitas, todos os levitas, né? Foi Deus quem escolheu a tribo dos levitas. Então, quando Corá enfrentou Moisés e Arão, eles enfrentaram a Deus, porque Moisés e Arão só estavam ali porque foi Deus quem colocou, né? E é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que ter dentro da gente. Quando algo está acontecendo, a gente tem que ter em mente que muitas das brigas que a gente tem aqui, brigas não, né? Lutas, muitas das lutas que nós temos, elas não são carnais, elas são todas espirituais. Não é contra a gente essa luta, não é contra nós, seres humanos. Essas lutas são contra os espíritos, né? São espirituais, são contra potestades. E quando é assim, nós, seres humanos, não temos capacidade de lutar. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é quem luta por nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele é quem luta por nós, né? E crente que não tem luta, filho, me desculpe, me perdoe, mas crente que não tem luta, sinceramente, é meio duvidoso, porque crente que é crente, ele é tentado, ele é quebrantado, ele é provado. Então, crente que é crente tem luta. E luta, viu? Muita luta. Então a gente tem que entender quais são as lutas carnais, porque no mundo, infelizmente, o ser humano, ele é invejoso, ele é ambicioso, ele é egoísta. Eu não estou falando eu tô falando geral. Eu também sou assim, eu sou ser humano. Então nós somos um povo obstinado. A nossa tendência é para o mal. O mal está dentro da gente. Deus mesmo fala, a malignidade vem da meninice. A gente já nasce com esse mal dentro de nós. Então nós optamos por escolher a Deus,
servir a Deus para que o Espírito Santo habite dentro de nós e assim eliminar aquele mal de dentro de nós. Então a gente tem que aprender a entregar nas mãos do Senhor e a entender qual é a briga espiritual e qual é a briga carnal. Porque invejas, por exemplo, no trabalho, essas coisas, isso é comum ter, é muito comum. Mas lembre-se que quem serve a Deus, a inveja é muito maior, porque a inveja não é pelo que você tem, não é pelo que você está fazendo, porque às vezes materialmente, às vezes você não tem nada. O que você está fazendo é o que qualquer um pode fazer, é o que você aprendeu, ninguém é insubstituível. Mas a inveja é pela sua luz, porque lembre-se, nós somos luzes, né? No caso, desculpa. Nós somos luzes, né? Para o mundo. Então a inveja muitas vezes é essa. A inveja é pela luz que nós somos, né? É pela nossa essência. Então a briga é o quê? É espiritual ou carnal? É as duas coisas. Então a gente tem que se manter. A parte carnal, né? Tem que ser educada, tem que se manter serena, né? Não pode descer do salto, como dizem, né? Mas principalmente vigiar e orar sempre. E o jejum é muito importante. O jejum, infelizmente, nem todos podem fazer, porque devido à medicação, tem pessoas que têm que tomar medicação e tal, então não pode fazer, mas Deus entende a situação. Mas converse com Deus, faz uma oração, pega um tempo mais prolongado, tira um dia, fala assim, não, hoje eu vou fazer aquela oração mesmo de tremer as paredes. E vai ser hoje que eu vou derrubar as muralhas de Jericó. Entendeu? E é nesse momento que você vai quebrar todo o mal que está à sua volta. E pense exatamente de onde, naquilo que está te incomodando, naquilo que está te atrapalhando, naquilo que está te mexendo, que está te cutucando. Mas, primeiramente, sempre entregando nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Conceda a ela força, sabedoria, paz, tranquilidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ilumine-a com a tua sabedoria, com o teu discernimento, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um. Entrega todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.